Feche os olhos e imagine que o tempo parou por um instante. Nenhum som, nenhuma obrigação, nenhuma lista de tarefas esperando por você. Apenas um vazio silencioso, profundo e sagrado, onde tudo o que existe é você. E esse novo dia que acaba de nascer. Agora, respire devagar. E sinta o peso invisível que você talvez esteja carregando só porque hoje é segunda-feira. Talvez você nunca tenha percebido, mas existe uma dor antiga escondida nesse simples nome, segunda-feira. Como se ela tivesse sido marcada ao longo da sua vida como o símbolo de um novo ciclo que não começa com liberdade, mas com cansaço, com cobrança, com um peso que você já sente no domingo à noite. Não porque esse dia seja ruim, mas porque a sua mente aprendeu a acreditar que segunda-feira é sofrimento. E o mais sutil e mais perigoso é que você nem precisa pensar isso conscientemente. Seu corpo já sabe, seu sistema nervoso já se prepara, seu campo energético já se contrai, como um reflexo automático, como um roteiro antigo que você nem lembra quem escreveu. Bruce Lipton, biólogo e pesquisador, nos revela algo poderoso. Não são os nossos genes que definem nossa vida, mas a forma como percebemos o ambiente. Se você acorda na segunda, já esperando por tensão, estresse, cobrança, o seu corpo escuta esse comando e molda suas células a partir dele. O cérebro, em vez de criar algo novo, apenas repete padrões antigos. É como se a segunda-feira fosse uma prisão programada e você, sem perceber, trancado do lado de dentro. Mas e se essa prisão não for real? E se for só um eco da programação cultural que você herdou sem questionar? E se a segunda-feira não for um peso, mas um convite, um portal? E se, em vez de reagir a ela, você puder co-criar um novo começo, com presença, com intenção, com alma? Joe Dispenza, neurocientista e mestre da transformação interior, mostra que quando mudamos nosso estado interno, nossos pensamentos, emoções, respiração, ativamos novas redes neurais e emitimos um campo eletromagnético completamente diferente. Ou seja, a forma como você sente sua segunda-feira não depende da agenda, depende da vibração que você escolhe cultivar. Imagine, agora, a segunda-feira como uma câmera escura, um espaço silencioso, fechado, onde tudo parece sombrio, mas que, ao receber luz, projeta uma imagem completamente nova no filme da sua semana. Luz da sua consciência, luz da sua escolha, luz do seu novo olhar. E se, em vez de começar mais uma segunda com pressa, você a enxergasse como o primeiro passo de um universo interior inexplorado? E se hoje for o dia em que você para de repetir e começa a cocriar? Se essa mensagem tocou alguma parte sua, se essa imagem do portal te falou algo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que talvez esteja vivendo no piloto automático, esquecendo que cada segunda-feira é uma chance silenciosa de renascer. Sua vibração pode transformar não apenas a sua semana, mas a semana de quem te ouve, te vê, te sente. Há dores que não gritam, que apenas pesam, que apenas voltam toda segunda-feira. E o mais curioso é que esse peso muitas vezes nem é seu. Ele foi herdado, absorvido, programado em você desde muito antes de você entender o que era tempo, rotina ou cansaço. Desde os primeiros anos de vida, você escutou, direta ou silenciosamente, que segunda-feira é o dia mais difícil da semana. Viu rostos fechados, ouviu suspiros longos, testemunhou a pressa, o desânimo, o esgotamento, e aos poucos isso se transformou numa verdade biológica. Bruce Lipton explica que nossa mente opera 95% do tempo de forma automática, repetindo memórias armazenadas no subconsciente. É como se o seu cérebro, ao identificar o ambiente segunda-feira, ativasse imediatamente um roteiro já conhecido. A contração no peito, a resistência ao despertador, a ansiedade sem nome. Isso acontece porque estruturas,
como o hipocampo e a amígdala, responsáveis por registrar e associar memórias emocionais, foram treinadas por anos a enxergar esse dia como um retorno à obrigação, ao esforço, ao não querer. Mas, e se eu te dissesse que esse peso é um eco, um som repetido de uma dor que já passou, mas que ainda vibra em você? E se a segunda-feira não fosse, de fato, o que você sente, mas o que o seu corpo aprendeu a sentir? Ao acordar na próxima segunda-feira, antes de se mover, antes de pegar o celular, antes de vestir a máscara da rotina, faça uma pausa, 30 segundos apenas. De olhos fechados, pergunte ao seu corpo: como você está agora? Respire, sinta, sem correr, sem julgar, apenas esteja ali. É nesse instante de presença que algo começa a se realinhar, como um piano desafinado que, ao receber atenção na primeira corda, começa a reencontrar sua harmonia. O som ainda não será perfeito, mas já será música, já será verdade, já será recomeço. Há uma ideia perigosa circulando por aí que diz que basta pensar positivo para mudar sua realidade, que basta repetir uma frase bonita para que sua vida floresça. Mas você já tentou? Já repetiu: vai dar tudo certo com o coração apertado? Já tentou sorrir enquanto sua alma chorava em silêncio? Se sim, então você sabe, não basta pensar. O corpo precisa acreditar, e o corpo só acredita quando sente. Joe Dispenza nos ensina que o verdadeiro reprogramar não acontece apenas na mente racional, mas quando o coração e cérebro entram em coerência. Quando você une um pensamento consciente com uma emoção sincera, profunda, real, só aí o campo eletromagnético do seu corpo muda. Só aí a vibração se transforma. Só aí o universo escuta. Repetir frases sem emoção é como tentar acender uma fogueira com papel molhado. Pode haver intenção, mas falta fogo, falta calor, falta verdade. Na próxima segunda-feira, em vez de dizer para si mesmo: eu vou ter um bom dia, pare por um instante, respire e pergunte: como seria me sentir em fluidez agora? Não pense em estar bem, imagine-se fluindo, como um rio que encontra seu caminho. Sinta essa fluidez no seu peito, no seu pulso, no ritmo da sua respiração. Deixe que a imagem se transforme em emoção e que a emoção traga o pensamento certo. É assim que se planta uma nova realidade, com raízes emocionais, não com frases soltas, como uma semente que só floresce quando regada pelo néctar da emoção. Palavras são o solo, mas o que faz nascer é o sentir. Às vezes, o que desequilibra sua vibração não é um grande trauma, nem um pensamento sombrio. É um gesto pequeno, tão automático que passa despercebido, como o simples ato de olhar o celular assim que os olhos se abrem. Talvez você nem perceba o que acontece nesse instante. Mas seu corpo sabe, seu sistema nervoso já entra em alerta, seu campo sutil já se contrai, sua frequência já se altera. Bruce Lipton afirma que cada estímulo externo tem o poder de mudar, em tempo real, a expressão genética do seu momento presente. Quando você desperta e se depara com mensagens, notificações, cobranças, seu cérebro ativa a mesma química do estresse. Seu corpo entra no modo defesa. E assim, sem querer, você entrega a sua vibração para fora, antes mesmo de habitá-la por dentro. É como se o mundo invadisse seu campo antes mesmo de você se reconhecer nele, antes de você respirar sua própria verdade, antes de você se lembrar de quem é. E se na próxima segunda-feira você deixasse o celular de lado por apenas 10 minutos? Apenas isso. Um pequeno intervalo entre o sono e o ruído. Um micro-ritual de reconexão. Antes de ver o mundo lá fora, veja-se, respire fundo, sinta os pés no chão, agradeça, mesmo em silêncio, pela chance de começar. Sinta, presencie, reafirme: esse é o meu espaço, esse é o meu momento. É como abrir uma janela antes de ligar o rádio. Primeiro, o ar puro. Depois, a música. Primeiro,
você. Depois, o resto. Alguns dias pedem coragem, outros, apenas presença. Mas toda segunda-feira traz um chamado silencioso. Alinhar-se, antes que o mundo te puxe de volta para o velho ciclo. E talvez a melhor forma de responder a esse chamado seja com um pequeno ritual. Simples, silencioso, mas profundamente transformador. Não é sobre mudar sua rotina inteira, é sobre começar diferente. E para isso, você pode usar uma técnica em 3 passos. Uma prática de reconexão vibracional inspirada nos ensinamentos de Joe Dispenza e da neuroplasticidade consciente. Etapa 1. Respiração consciente. Antes de qualquer movimento, respire profundamente 3 vezes. Inspirações longas. Expirações ainda mais lentas. Como se você estivesse dizendo ao seu corpo: está tudo bem, podemos estar aqui. Essa respiração ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo estado de calma, cura e regeneração. Ela desacelera o piloto automático e te traz de volta ao agora. Etapa 2. Visualização energética. Agora feche os olhos e imagine uma corrente luminosa, talvez dourada, talvez azul, talvez apenas uma sensação de calor, fluindo do topo da sua cabeça até os seus pés, como se uma energia silenciosa percorresse cada célula, limpando, realinhando, despertando. Joe Dispenza chama isso de reprogramação através do campo. Você está criando, com imagem e emoção, um novo padrão vibracional. Etapa 3. Frase âncora. Depois da respiração e da visualização, diga para si mesmo, em voz baixa ou apenas em pensamento: hoje me alinho com meu campo criativo, não com meus automatismos. Essa frase é a semente. Ela sintetiza a nova frequência que você está escolhendo emitir. Repita-a, sentindo, acreditando, mesmo que sutilmente. Essa prática, quando repetida com intenção, começa a abrir caminhos invisíveis dentro de você. A neuroplasticidade responde à repetição. Plus, emoção, plus, imagem. Não é meditação passiva, é criação ativa. É como um artista que, antes de pintar o primeiro traço, limpa a tela e escolhe as cores com alma. Segundas-feiras, quando iniciadas assim, deixam de ser peso e passam a ser ponto de partida. Ela não tinha grandes planos, nem livros de autoajuda empilhados na cabeceira. Tinha apenas um cansaço, que sempre voltava. E ele tinha dia certo para chegar, segunda-feira. Era como se o domingo à noite já trouxesse no silêncio do quarto um peso que ela não conseguia nomear. E toda semana recomeçava com a mesma sensação de estar sendo arrastada para uma vida que não conversava mais com a sua alma. Mas naquele mês de abril, depois de um vídeo como este, ela decidiu tentar algo diferente. Sem promessas, sem expectativas, apenas por curiosidade e por uma intuição que sussurrava: e se dessa vez for diferente? Na manhã da segunda-feira seguinte, ela fez a técnica que acabamos de compartilhar. Respirou, visualizou, repetiu a frase. 3 minutos de entrega silenciosa. No primeiro dia, não sentiu quase nada. O piloto automático ainda era mais forte. No terceiro dia surgiu uma leve calma, como se o corpo começasse a escutar uma música diferente. No quinto dia, ela percebeu que havia atravessado a manhã sem a ansiedade de sempre. E então, algo novo aconteceu. Decidiu levar essa nota vibracional para o resto do dia. Falou menos, reagiu menos, observou mais. Não foi mágica. A vida não virou um conto de fadas, mas ela passou a viver de outro jeito. Presente, sutil, acolhedora de si mesma, e com o tempo, a segunda-feira deixou de ser um peso. Tornou-se um ritual, um reencontro, um lugar onde ela podia finalmente existir com verdade. Foi como uma chama que se manteve acesa com o vento contrário. Ela escreveu num caderno antigo. Não cresceu de sopetão, mas existiu e permaneceu. Talvez você ainda sinta o eco da velha segunda-feira batendo à sua porta. Talvez, mesmo com tudo isso que ouviu, algo em você hesite em acreditar
que uma simples mudança de olhar possa alterar tanto. E está tudo bem. O caminho da transformação não começa com certezas, mas com presença. Bruce Lipton nos lembra que cada novo dia é uma oportunidade viva de remodelar a forma como sua biologia se expressa, o que você sente, acredita e escolhe em seu interior. Molda a linguagem das suas células, a direção dos seus hormônios, o movimento da sua energia. Seu corpo escuta tudo o que sua alma sussurra. E Joe Dispenza nos guia com firmeza e compaixão ao dizer que quando sua emoção está em coerência com a imagem que você carrega dentro, a realidade se transforma, não de fora para dentro, mas do invisível para o visível, não por esforço, mas por frequência. Então, e se cortar o ciclo automático da segunda-feira for o seu primeiro salto quântico? E se essa repetição invisível for, na verdade, um convite para você despertar? A imagem que deixo com você agora é esta. Imagine a segunda-feira como uma fagulha silenciosa que acende o motor vibracional da sua semana. Não é o freio, é a ignição, não é o castigo, é o começo. E se, em vez de apenas suportar, você atravessasse essa segunda com intenção, com leveza, com verdade interior? E se hoje, ao despertar, você dissesse: essa é a minha nova realidade, e começa agora. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe nos comentários como você sentiu essa segunda quando olhou além do peso e encontrou o portal. Compartilhe sua experiência. Sua jornada pode iluminar a de outras pessoas. Você faz parte dessa transformação coletiva. E se ainda não se inscreveu, este é o momento. Vamos juntos cultivar uma comunidade onde cada segunda-feira seja um retorno à alma, não à dor. Que esse vídeo alcance quem precisa. Que essa fagulha encontre mais corações despertos. Lembre-se, seu corpo não responde à rotina. Ele responde à clareza com que você sente. Escolha sentir, com todo o seu ser, que essa segunda-feira é o início da sua nova realidade.